Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde, quer dizer, boa noite, né, para vocês agora. Eu tô gravando agora de tarde. Hoje a gente vai ter que fazer a nossa aula aqui pelo vídeo, porque infelizmente desde sexta-feira eu tô um pouco mal, não sei. Eu fui no médico no sábado e passou que a suspeita era de dengue, mas consequência disso eu acabei ficando com repouso domiciliar, 8 dias, tá bom? Aí eu não vou poder estar com vocês aí essa noite. Então a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? Tá? E aí, que eu lembro, a gente tinha parado aqui no início, aqui, nas 70 semanas de Daniel. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, que aí fica fácil para todo mundo. Beleza? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Aí todo mundo vai vendo aí. A gente vai falando da nossa aula aqui. Tá bom? Então, a gente está aí com as 70 semanas de Daniel. A gente tem esse quadro aí, que ele orienta no estudo desse assunto. Então, as 70 semanas de Daniel, ela está mencionada ali em Daniel, né, no capítulo 9, versículo 24 a 27. E a gente tem que entender essas semanas aí como semanas de anos e não semanas de dias. Ou seja, uma semana normalmente tem 7 dias, né? Mas nessas semanas aqui de Daniel a gente vai contar como 7 anos, tá bom? Ou seja, são 70 semanas. Então, 70 vezes 7, 490 anos é o todo, tá bom? Então, todo esse tempo aí, dessas 70 semanas, ele vai ser dividido em 3 períodos. E essas semanas, elas são... O propósito dela é para, digamos assim, tem um propósito de... Esqueci o nome agora. Desculpa, pessoal, esqueci o nome agora. Mas ela tem um propósito de redimir Israel. A gente vai ver isso aqui mais à frente, tá bom? E essas 70 semanas vão ter seu início ali com a reconstrução do templo, reconstrução da cidade ali de Jerusalém, puxando ali uma semana, mais 62, dá, quer dizer, 7 semanas, depois mais 62 semanas, dá 69, aí faltaria mais uma semana. Tá? Esse período aí, ele vai até a morte de Jesus, tá bom? Esse período inicial, desde a reconstrução ali da cidade de Jerusalém até a morte de Jesus. Tudo isso vai dar 434 mais 49, ou seja, 483 anos, tá bom? Fazendo as contas aqui, que está aqui bem explicado aqui no livro, nas páginas 84 e 85, o pessoal vai entender bem essa questão da cronologia, tá bom? E lá em Daniel 9:26, a gente vai entender como é que foi, como é que é encerrada essa... Vamos abrir aqui, Daniel 9:26, vai dizer quais as características dessas que terminam essas 69 semanas, né? Depois dessas 62 semanas, no versículo 26, será tirado o Messias e não será mais. Certo? Beleza? Para o Messias. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, Jesus foi para o céu, então parou ali as 62 semanas. Mas as outras 7 já tinham acontecido. Tá bom? O versículo 26 que está apontando para isso, tá? 7 semanas e 62 semanas. Tá bom. Não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Aí está apontando o que vai acontecer depois da ascensão de Jesus. Vai acontecer o quê? O general Tito, ele vem e destrói Jerusalém no ano 70. Tá bom? Destruir tanto Jerusalém como o templo.
E aí, seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, a gente vê aqui no livro, na página 86, ó, será tirado o Messias, refere-se à morte de Cristo. O povo do príncipe, que é o quê? São os romanos, né? Como eu falei. Príncipe há de vir, fazendo referência ao anticristo. Tá bom. Então, desde essa parte aqui, versículo 26, ao versículo 27, ele vai falar dessa questão de que será firmado um concerto. O anticristo vai firmar um concerto. Aí está até aqui, lá no início da última semana. Tá bom? Isso aí já é depois do arrebatamento e tudo mais. Vamos lá. Com esse intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Vamos lá. Então, a gente vê que na 69 para. E aí tem um hiato. Tem digamos assim, um intervalo, uma lacuna. E aí é nesse período aí que vai ter a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Tá bom? Então, nesse tempo que já está passando mais de 1900 anos, beleza? É o tempo da igreja. Ok? Essa 70ª semana ela vai ter início ali no início da tribulação, na grande tribulação, tá bom? Após o arrebatamento, o anticristo vai firmar um concerto com Israel e aí vai se dar início à tribulação. Tá bom? O início da semana 70, né? Tá falando 70ª toda hora, a gente fica tudo enrolado aqui, né? Tá bom? E aí, a gente vê aqui no final que quais são os fatos marcantes no decorrer dessas semanas, conforme Daniel 9:24. Estou na página 86, tá bom? Para o pessoal seguir aí. Quais são os objetivos? Extinguir a transgressão de Israel. Tá? Que transgressão foi essa? O fato de que eles não respeitavam os anos sabáticos. Tá bom? Eles não respeitavam os anos sabáticos. Por isso que eles ficaram 70 anos ali no cativeiro também. Qual outro propósito? Dar fim aos pecados. Qual o outro propósito? Expiar a iniquidade. O pessoal sabe o que significa expiar? Expiar é tirar a culpa, tá bom? Perdoar. Expiar a iniquidade. Beleza? E essa expiação é em favor de Israel, porque eles rejeitaram o sacrifício de Jesus, mas aí no decorrer dessas semanas aí, lá na 70ª semana, essa iniquidade será perdoada, tá bom? Trazer justiça eterna, é a justiça de Cristo, que foi adquirida na cruz do Calvário. Nós, lembrando, a gente não é salvo por nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Tá bom? Selar a visão e a profecia, porque é óbvio que se trata da profecia das 70 semanas. A profecia será selada quando o povo andar em retidão, deixando suas práticas abomináveis. E também ungir o Santo dos Santos. Isso aí está fazendo referência à profanação que o templo sofreu. Isso é um evento micro, que aponta lá... Aqui está Daniel 11:31, né? Que essa profanação aconteceu sob Antíoco Epifânio. Esse camarada ele foi e sacrificou um animal impuro ali no templo. Ou seja, ele tratou de modo totalmente irreverente a coisa sagrada, né? E esse evento aponta para uma possível profanação que também será realizada pelo anticristo no meio da última semana, aqui da primeira semana, no meio dessa última semana aqui, tá bom? Isso vai ser melhor abordado mais à frente. Então, o giro santo dos santos seria para purificar o templo que foi profanado. Tá bom? É um evento micro desse do Antigo Epifânio, apontando para o evento macro lá na frente. Tá bom? Jesus até falou isso também. Então, está lá em Mateus 24:15. Tá bom? Agora a gente dá meio que o assunto aqui da
na lição, conforme foi colocado aqui, dá uma quebra, né? Pula do nada de uma coisa para outra. Então, a gente vai começar a falar agora da morte e o estado intermediário. Antes de a gente passar para a morte e o estado intermediário, vamos aproveitar logo esse quadro aqui para a gente falar outras coisas aqui. A primeira ressurreição, ela é realizada em 3 fases. Então, essa primeira fase aqui é realizada aqui, ó, em Cristo, quando ele ressuscitou, os outros ressuscitaram com ele, do Antigo Testamento, certo? Desculpa. Cristo é as primícias, né? 1 Coríntios 15, 20. Ele é as primícias do que dorme. A segunda fase é a ressurreição geral. A gente vai falar isso também um pouco mais adiante. E depois aqueles que vierem da grande tribulação. Terceira fase. Ou seja, todas essas fases da primeira ressurreição, elas ocorrem antes do milênio. Tá bom? A ressurreição que ocorre depois do milênio, essa aí já é para condenação, tá bom? Essa primeira ressurreição aqui, que é dividida em 3 fases, é a ressurreição para a vida. Tá bom? Dessa ressurreição aqui, as pessoas vão para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde a gente vai ser galardoado conforme as nossas obras. Tá bom? O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é um tribunal para recompensas, de acordo com as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Tá bom? A segunda ressurreição aqui, ó, tá até GTB. GTB é o juízo final, é o juízo do grande trono branco. GTB, grande trono branco. Entendeu? E é de uma única fase. Então, todos os ímpios vão ressuscitar direto para o juízo, e é um juízo para condenação. De lá eles serão condenados para a segunda morte, que é a morte eterna. Eles vão ser lançados no Gehenna, né? Tá bom? Beleza. Então, e aqui em cima também fala da segunda vinda de Cristo, que se dará em 2 fases. A primeira fase é com arrebatamento, e a segunda fase, que é uma manifestação pública, a regressão dos céus, juntamente com a igreja, para governar, para implementar aqui um reino teocrático por 1000 anos. Tá bom? Após esses 1000 anos aqui, o diabo vai ser solto mais por um pouco período de tempo, conforme a gente viu até na aula passada, mas depois ele vai ser amarrado e finalmente condenado e jogado no Gehenna, onde já estarão a besta e o falso profeta. Tá bom? Então vamos lá. Temos mais aqui um quadro aqui, falando aqui sobre essa questão das 70 semanas. Pessoal, tudo que eu acabei de falar aqui basicamente, né? Beleza? Aqui estão os objetivos dessas semanas. Quais são os objetivos dela? Tá bom? Vamos lá. Aí dá um pulo, dá um salto, né? Conforme eu até falei, para outro assunto, né? A gente começa a falar sobre a morte e o estado intermediário. A morte é considerada inimigo, né? A gente está lá em 1 Coríntios 15, 26, vai falar onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte na vitória, certo? Certo é considerado inimigo. E Cristo foi aquele que venceu a morte, tá bom? E por ele ter vencido a morte, assim como está lá em 1 Coríntios 15, então a gente tem a esperança de vencer a morte também. Tá bom? A gente só tem a esperança de que vai ressuscitar um dia porque Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer lá para os Coríntios o quê? Que seria vã a nossa fé. Tá bom? E aqui temos 3 tipos de morte. Quais são esses 3 tipos de morte? A morte física, que é a separação entre o corpo, a alma e o espírito. A morte espiritual, que é a separação, no caso aí, de Deus. Beleza? E a morte eterna, que também é conhecida como segunda morte. Beleza? Aí, nesse caso aí, a morte eterna é aquela onde vai ficar separado totalmente de Deus. Tá bom? Então, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas, porque fomos alcançados pela graça de Deus, essa morte espiritual cessou. Estamos em comunhão com Deus, estamos em vida. Tá bom?
quando nós morremos, aí vai ser separada a morte, a parte material da parte espiritual, tá bom? E aí, quando nós somos ressuscitados, aí nós vamos ter um corpo glorioso, tá bom? Aqueles que morreram em Cristo, eles já estão lá no paraíso. Agora, aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados. O corpo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e a gente vai encontrar o Senhor nos ares, tá bom? Vamos lá. E aí a gente tem a questão do estado intermediário. Como o pessoal vivia ardentemente, isso não estava errado não, tá? A volta de Cristo, na expectativa da volta de Jesus, então o pessoal nem chegava a pensar muito assim na questão da morte, porque eles achavam que Jesus ia voltar logo e ia pronto e já ia acabar. Tudo por ali mesmo. Entretanto, por causa dessa, vou colocar entre aspas aqui, ó, demora, aí o pessoal começou a estudar. Ué, por que está acontecendo? Como é que, onde eles ficam, onde é que os mortos ficam antes de ir para o céu? E aí? Qual a ideia? Entendeu? E aí, os primeiros cristãos achavam que não. Todo mundo vai direto para o paraíso, os outros vão direto para o inferno. E pronto, acabou. Tá bom? Sendo que não é assim. Beleza? A gente vê que, por causa dessas dificuldades iniciais, começou a ter algumas concepções erradas sobre a morte e esse estado intermediário. Que concepção errada seria essa aí? É a que a gente está vendo aí na própria tela. Purgatório. O que é purgatório? Purgatório é exatamente o que o nome fala, é purgar. Purgar é no sentido de limpar, tá bom? Então, esse purgatório ele foi concebido por Agostinho de Hipona, que é da época do ano 400, tá bom? Aí esse Agostinho ele falou o quê? Que até que no livro aqui, a mente de Agostinho avançou no estado intermediário, extra-biblicamente, avançou e concluiu que, no Hades, as almas eram submetidas a um processo de amorosa purificação para, em seguida, serem recolhidas pelo Senhor ao paraíso. Então, essa questão de amorosa purificação, já está vendo? Purificar, purgar, já está dando ali o embrião ali do que era o purgatório, tá bom? Então, Agostinho começou a conceber essa ideia, só que teve um papa no século X, que foi o Papa Gregório, foi esse mesmo papa que estabeleceu o calendário que a gente tem hoje, que é o nosso calendário é o gregoriano, tá bom? E aí, no século X, ele definiu isso aí, do purgatório, e esse purgatório ele foi redefinido e dogmatizado. Quando a gente fala dogmatizado, é colocado como doutrina indiscutível, tá bom? Isso é para a Igreja Católica. Do Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? Foi o Concílio da Contra-Reforma. A Reforma tinha dado seu início ali em 1517 e a Igreja Católica estava perdendo muito espaço. E aí eles fizeram um concílio que durou durou vários anos, que ficou conhecido como Concílio de Trento, que é o Concílio da Contra-Reforma, onde eles estabeleceram metas e elaboraram outras doutrinas para que pudessem se contrapor aos avanços do protestantismo, tá bom? E uma crença é que esse purgatório ele ficaria entre o Hades e o inferno, tá bom? Aí a gente vai entender melhor agora o que é essa questão de Guiena, Sheol, Hades, Rio de Abraão, Tártaro, não sei o quê, essas paradas tudo aí. Então vamos lá. Sheol. Sheol é o lugar dos mortos. É uma palavra genérica para ir para onde os mortos ficavam, tá bom? E o equivalente dessa palavra, em grego, é Hades. Mas significa mundo invisível. Hades
é o deus da mitologia grega que é responsável pelo mundo dos mortos, tá bom? Hades é o filho de Cronos, tá bom? Cronos, ele teve 3 filhos, o Poseidon, o Zeus e Hades. Zeus é o deus do Olimpo, Poseidon é o deus dos mares e Hades é o deus dos mortos, deus do submundo, tá bom? Aí Hades é nesse sentido aí, a gente vai ver melhor mais pra frente, tá bom? E aí no Sheol é onde ficava tanto justo como injusto. Só que aí a diferença é que havia uma separação entre abismo, a separação era realizada por um abismo, onde por um lado ficavam os justos e os outros lados ficavam os injustos, tá bom? Então Cristo, ele, após a morte dele, ele foi no Hades, pegou as chaves do inferno, tá bom? Hades e Sheol são ambos traduzidos como inferno na nossa Bíblia, tá bom? Então Sheol é a palavra hebraica, Hades é a palavra grega. Desculpa, gente. Vamos lá, o Hades. Na Septuaginta, essa palavra é usada como sinônimo para o hebraico Sheol. Beleza. Você já falou. Mitologia grega era Deus do mundo, foi. Filho de Cronos, tá bom. Dominava a região de Zeus mortos, beleza. Já falei tempo. Com o passar dos tempos, passou a ser sinônimo de inferno, beleza. Fechou. Tá bom? Mas nem sempre quando for falar de Hades, quando for falar de inferno, quando está escrito inferno na Bíblia, a gente não pode entender que é o inferno, onde é a separação eterna de Deus, não. Tá bom? Pode significar também apenas que é o lugar onde estão os mortos. Tá bom? Tem que dar. Daí a importância da exegese, vendo o original como é que tá, para que a gente não acabe não falando besteira achando que tá falando só de inferno. Tá bom? E é importante a gente dar uma olhada nessas referências aí, para que a gente não acabe incorrendo em erros. Tá bom? Agora o Gehenna. Gehenna é uma palavra grega que vem do hebraico, digamos assim, uma transliteração do hebraico. Que vem de Geinon. Geinon é Vale de Inon, que é onde estava o Vale dos Filhos de Inon, onde eles sacrificavam as crianças lá. Tá bom? Além do mais, nesse vale também era lançado o passar dos anos acabou sendo um lugar onde jogavam o lixo da cidade. É até interessante porque um lugar mais... A Jerusalém ela é edificada num grande morro, né? Uma montanha. E tem vários vales assim ao redor. Então, ao redor dela tem ali o vale de Inon, onde o pessoal jogava o lixo. E aí, quando jogava o lixo, ficava ali toda hora jogando fogo para consumir aquele lixo. Tá bom? Então, por causa dessa característica, passou a ser chamado de... acabou se tornando uma imagem do que seria o inferno. Tá bom? Onde tinha fogo eterno, fogo que não se extinguia. Beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Tártaro. Tártaro, no grego, dentro da mitologia, Tártaro, a mitologia grega é muito abrangente, né? Então, tinha Urano é os céus. A Gaia, que é a terra. E Tártaro, que é as profundezas da terra. Tá bom? E aí a mitologia vai dizer que o Urano se relacionou com Gaia, aí gerou os outros deuses e tal, e só que Gaia também se relacionou com Tártaro, e aí no Tártaro tiveram vários filhos. É uma coisa bem complicada. E que importa é que lá no Tártaro eles jogavam Zeus na guerra dos Titãs,
Os titãs são Cronos, Gaia, não lembro agora o nome de outros titãs. Mas o que importa é que Zeus, na Guerra dos Titãs, ele foi encarcerou todos esses titãs lá no Tártaro. Bom, como é um submundo do submundo, digamos assim, acabou virando um sinônimo do Gehenna, que é onde seriam lançados os mortos para bem longe da presença de Deus. Tá bom? Então, Tártaro, como está aí no slide, significa encarcerar no suplício eterno, o mais profundo abismo do Hades. Tá bom? Então, Tártaro é isso aí. Vamos ver aqui. Na lição que não estava aqui mencionado o Tártaro. Então, vamos lá. O estado dos mortos. Os justos. Justos, pegar aqui. Estado dos mortos. Beleza. Todos os justos, eles estão conscientes de uma situação de descanso, tanto que a gente fala, né, quando algum irmão da nossa igreja morre, não. Irmão descansou, tá? Irmão descansou. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, tem a mudança do Hades, mas é Hades, tá vendo? No Hades no sentido de paraíso, não é Hades no sentido de inferno. Do Hades para o céu, ou do Sheol para o céu. Ou seja, do lugar dos mortos, só que dos mortos justos, paraíso, para o céu. Tá bom? Agora, para os ímpios, não vai ter alteração do estado deles. Vão permanecer lá no estado, lá no Hades. Conscientes e separados de Deus. A gente pode ver isso aí claramente lá na história do rico e Lázaro. É história, não é parábola. Tá bom? Tem que ficar bem claro isso aí para o pessoal não falar besteira. Não existe parábola do rico e Lázaro. É história. É fato. É coisa real. Tá bom? O apóstolo Paulo foi ao paraíso, qual está no terceiro céu. Beleza? As almas dos mártires da grande... Estou na página 93, tá bom? As almas dos mártires da grande tribulação permanecerão no céu debaixo do altar, aguardando o momento da ressurreição e ingresso do reino milenar de Cristo. Portanto, presta atenção aqui, ó, os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois o paraíso está agora ali, como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Aí, beleza. Pula 2 parágrafos aí, ó. Depois que Cristo ascendeu ao céu, a Bíblia nunca mais se refere ao paraíso como estando embaixo. Desse ponto em diante, todas as referências do Novo Testamento sobre o assunto falam da localização do paraíso como estando em cima ou no alto. Bom? E aqui, com relação aos ímpios, beleza? É uma prisão, a chave está nas mãos de Jesus. Eles estão debaixo dessa punição. Tá bom? É o estado dos ímpios. E agora algumas considerações finais aqui, porque a gente precisa pular lá para a segunda parte da escatologia. Vamos lá? Então a gente sabe que a vida não termina com a morte. Beleza? Tem que ser bem claro. Para os gregos era um absurdo falar que a gente ia ressuscitar. Tanto que lá em Atos 16, não lembro agora se é o 16 ou se é o 14, mas quando o Paulo está lá no Areópago falando, quando ele menciona sobre a ressurreição, o pessoal estava ouvindo ele direitinho ali, tá? O discurso dele lá, toda a prédica, toda a argumentação dele. Sendo que ele começou a falar sobre ressurreição, aí o pessoal, opa, para aí, sobre isso a gente vai querer ouvir você em outro momento. Porque para eles era um absurdo voltar para o corpo, porque eles consideravam que o corpo era a prisão da alma, eles queriam se libertar. Tanto que eles faziam as mais diversas coisas horrendas com o intuito, digamos assim, de libertar a alma do corpo. Tá bom?
nesse sentido. Para eles, a ressurreição não fazia sentido, mas a gente tem plena certeza de que a vida não termina com a morte. Tinha um grupo de judeus, também na época de Jesus, que não acreditava na ressurreição. Tanto que eles até zombaram de Jesus, lá em Mateus 22, que eram os saduceus. Saduceus é aqueles grupos que não acreditavam na morte, tá? Na vida após a morte. Falou daquela história de Jesus, Jesus, tal mulher casou, só que o marido morreu, aí ela casou com um irmão, e assim foi até os 7 filhos, e na ressurreição, ela vai estar casada com quem? Qual dos 7? Aí Jesus vai falar o quê? Que eles erravam, não conhecendo nem as escrituras nem o poder de Deus. Tá bom? Então é importante a gente ter esse conhecimento aí. Então, na escatologia, a gente aprende sobre o estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, juízo final, estado eterno. Na eternidade, você poderá estar na presença de Deus ou no lugar de tormento. Beleza? Aí tem um gabarito aqui da lição 3. Vou deixar aí para o pessoal dar uma olhada aí, antes da gente pular para a próxima parte aqui. Beleza? Então, o pessoal pode verificar o gabarito aí para ver se acertou tudo direitinho. Beleza? Então, vamos lá, 490, contagem, Papa Gregório o Grande. Tá, valeu. Pronto, gente. Quer falar alguma coisa, amor?